Boa noite, eu sou aluna de especialização da prótese dentária da PUC-Rio. O meu tema é sequência clínico-laboratorial para confecção de próteses parciais removíveis, as PPRs, e eu vou dar sequência à explicação. Primeiro eu vou começar falando sobre os conceitos gerais e plano de tratamento, né? Por que o paciente chega a utilizar uma prótese parcial removível? Hoje em dia a gente tem o advento dos implantes dentários, né? Que é muito mais utilizado do que as próteses parciais removíveis, mas elas também têm suas indicações e existem os casos onde os implantes não podem ser feitos. A indicação das próteses dentárias é por perda dentária e idade. O objetivo é repor os dentes, pela perspectiva do paciente, né? E essa tomada de decisão ela tem que ser compartilhada. Por quê? A prótese parcial removível, ela demanda a utilização de grampos. E os grampos, eles geralmente ficam aparentes. E o paciente ele tem que estar de acordo com essa situação, porque nem sempre fica estético e o paciente ele tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Então ele tem que optar pelo tratamento dele. Ou ele vai fazer uma prótese removível, que geralmente é mais em conta, ou ele vai fazer implantes dentários. Sendo que se o paciente não puder fazer implantes, ou por alguma doença, ou por não ter osso, ou por inúmeros motivos que não é o objetivo dessa aula, a gente opta pela prótese parcial removível, que além de ser menos invasiva, ela é mais barata. E aí agora eu vou falar das próteses das modalidades, né? Ou ela pode ser dento suportada, ou ela pode ser dento muco suportada. Quando ela é dento suportada, ela é apoiada numa maioria de dentes, né? E quando ela é dento muco suportada, ela tem muita mucosa apoiada. Que isso significa que o planejamento nas duas ele tem que ser bem feito, mas principalmente na dento muco suportada a gente tem que planejar com atenção redobrada para que as forças estejam no local certo do dente, para não causar uma maior perda óssea na região onde a prótese está sendo apoiada em mucosa. Então a gente tem algumas fases para seguir para a instalação da PPR, né? Então, primeiro a educação do paciente. A gente escuta muito do paciente no consultório que perdeu o dente por conta da prótese, o que não é uma verdade, né? Porque se a prótese está com o planejamento correto, não tem por que causar mobilidade no dente, a não ser que o planejamento tenha sido feito errado. Um planejamento inadequado pode causar inúmeros problemas, mas aqui a gente não está tratando disso. Nós estamos falando do tratamento feito com sucesso. Então, cabe a nós, profissionais esclarecidos, explicar ao paciente que ele precisa higienizar a prótese, ele precisa higienizar os dentes. E ele não pode fazer isso com a prótese na boca. O paciente ele tem que estar esclarecido que ele tem que tirar a prótese, ele tem que higienizar a prótese, ele tem que higienizar o dente e tem que estar com as duas coisas higienizadas em separados para dar certo na boca. Outro fator importante para a fase de instalação da prótese é que a gente tem que dar um diagnóstico correto, a gente tem que saber por que o paciente está perdendo aquele dente, né? Cárie? Problema periodontal? Qual que é o problema do paciente? A gente tem que diagnosticar isso porque isso é de total importância na hora do planejamento. Se eu não sei o problema do meu paciente, se eu não sei caracterizar o problema dele, talvez eu não consiga solucionar o problema. Tá? Então, isso é um fator importante, a gente saber o que o paciente precisa. Planejar. O planejamento é fundamental para o sucesso do tratamento. Se a gente não planeja corretamente, a gente está fadado à falha. E isso não é bom. A gente tem que saber desenhar a prótese, a gente tem que saber onde que o grampo tem que entrar, onde não tem. Por mais que a gente trabalhe com protéticos de confiança, é importante o dentista saber identificar o que é o certo e o que é errado. Não adianta o dentista receber o trabalho e não saber
se está fazendo certo, se não está, se o que o protético está fazendo está dentro do que é necessário para aquele caso. Traçar. Dentro do planejamento está a sequência de tratamento, né? Então, a gente segue isso para alcançar o sucesso. E no caso de PPR, é importante fazer preparo em boca. Porque os grampos... Por que tem que fazer preparo? Os grampos, eles têm que ter aonde parar. Se o grampo, ele não... uma das causas das falhas nos tratamentos com PPR é não fazer nichos. Por quê? Quando o grampo encaixa, ele tem que ter onde parar no dente. Se ele não tem onde parar no dente, conforme o paciente se alimenta, alimentos pegajosos, a tendência é essa prótese assentar cada vez mais na gengiva. Então, o que isso causa? Causa mobilidade dentária e causa perda óssea, tudo o que a gente não quer. Então, é importante fazer os preparos por isso. É importante verificar as relações oclusais. Por que é importante verificar isso? Quando a gente não tem espaço para fazer qualquer tipo de prótese, primeiro a gente tem que fazer aumento da dimensão vertical, a gente tem que reestabilizar a oclusão para depois colocar algo definitivo no paciente. Então é importante verificar se tem espaço, se não tem, se a gente tem que fazer alguma modificação para a oclusão ficar em equilíbrio. Instalação e revisão periódica. Além da gente educar o paciente lá no início, a gente tem que estar sempre marcando o nosso paciente para revisões para ver se está tudo sob controle, se ele está conseguindo seguir as recomendações que foram passadas. Outro fator importante é a classificação das arcadas, né? Como eu falei ali no slide anterior, essa coisa da gente saber dar o diagnóstico do paciente, fazer o planejamento correto. Então, a gente tem que saber as classificações. Por mais que isso aqui seja uma coisa mais para concurso, né? Se é classe 1, se é classe 2, qual a classe que seja, a gente tem que identificar se ela é dento suportada, se ela é dento muco suportada, como nesse caso aqui. Então, assim, existem alguns fatores que a gente precisa estar de olho para poder ter sucesso. Aí aqui nesse slide a gente fala um pouquinho, né, das incidências das classes e tal. Enfim. Como eu falei, né, é importante a gente identificar a classificação de Kennedy. Quem é pilar primário? Pilar primário são dentes. Quem são os retentores diretos? Quem são os pilares secundários? Quem são os retentores indiretos? Quem são os conectores maiores? Tudo isso a gente tem que saber identificar. Quando a gente faz a classificação de Kennedy, a gente tem algumas regras que tem que ser seguidas, né? Como o professor Adriano mesmo falou. Se tiver alguma extração para fazer, a gente só classifica depois que fez a extração. Não adianta eu fazer a moldagem inicial do paciente de estudo e eu já classificar isso, depois eu vou fazer a extração, porque pode haver alteração. Se a gente tem terceiro molar faltando, mas ele não vai entrar, terceiro e segundo molar, eles não vão entrar, eles não vão ser recolocados, eles não vão ser substituídos na prótese, então eles também não entram na classificação. A área desdentada mais posterior é quem sempre determina a classificação de Kennedy. As áreas desdentadas, além das posteriores, elas denominam as modificações. Se é modificação 1, modificação 2. A extensão da modificação, ela não fica contando a quantidade de dentes, é os espaços que estão com ausências. E classe 4 não aceita modificação. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de algumas bocas edentadas. Então, voltando, a gente tem aqui exemplos de algumas bocas, né? Essa daqui é uma classificação 4, edentado anterior. Aqui eu tenho quem manda na classificação posterior, né? Então, aqui eu tenho uma classe 2, modificação 2. Aqui eu tenho uma classe 1, porque são os dois
posteriores, modificação 1. Aqui eu tenho uma classe 3, modificação 3. Aqui eu também tenho uma classe 3, modificação 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui é ausência anterior, classe 4. Aqui, unilateral, classe 2. E aqui a classe 3 com algumas modificações. Bom, eu peguei aqui um pouco da aula do professor Adriano, né? Que ele fez esse esqueminha aqui dos retentores diretos. Que a gente tem que lembrar que quando for pilar com extremo livre, a gente tem que colocar um grampo de retenção e um grampo de oposição. O grampo de retenção vai ser ação de ponta e o grampo de oposição vai ser Y com um apoio em cíngulo. E isso anterior. Se for posterior, vai ser um M circunferencial com apoio mesial. Pilar intermediário, ou grampo de Otoleng ou meio a meio. Pilar anterior, que no caso incisivos e caninos. Grampo de retenção, ação de ponta, ou de oposição vai ser Y com apoio em cíngulo. E se for no caso de dentes mais anteriores estético, a gente vai usar o Y com unha distal mesial. Quando o pilar for angulado, grampo anelar. Pilar posterior, grampo circunferencial de Akers com apoio voltado para o espaço edêntulo. Os retentores indiretos, aí tem as classificações até 4. Em mandíbula, a gente vai fazer o contínuo de Kennedy ou 2 apoios anteriores ao chapeado lingual. E em maxila vai ser a barra antero-posterior. Tem casos que fica a barra só anterior, não precisa posterior, mas vai depender da quantidade de ausências. Quando for classe 2, geminados em primeiro e segundo molares ou Akers no último molar, mais M circunferencial em primeiro molar com apoio mesial, mais a barra antero-posterior em maxila. Classe 3, geminado, primeiro e segundo molar ou Akers no último molar. E classe 4, geminado bilateral. Voltando para falar de plano de tratamento, que como o meu tema é essa sequência clínico-laboratorial, a gente está se importando mais no momento aqui em falar como se fazer e como chegar, né, na confecção da prótese. Então, a gente começa, faz a anamnese do paciente, a gente toma aquela decisão compartilhada, como eu falei lá no início, a gente faz o exame clínico para saber se o paciente tem alguma doença, se ele tem problema periodontal, se ele vai ter alguma extração. Então, a gente tem que examinar tudo. Se ele tem cárie, se ele tem restauração. Se ele tem restauração, as restaurações devem ser feitas antes da moldagem para começar o tratamento, com a prótese parcial removível. Então, a gente faz uma moldagem inicial para obter um modelo de estudo, tá? Essa moldagem ela é feita com alginato mesmo. Eu geralmente uso hidrogum para tudo. Eu não utilizo nenhuma segunda opção de alginato, porque os outros são muito ruins. Então, o hidrogum, ele vale a pena o investimento. Então, a gente já fez a classificação, planejamento e delineamento dos nossos casos. E a gente faz o preparo de nichos. E aí, depois que a gente faz os preparos de nichos, dá acabamento e polimento nos preparos, a gente faz a moldagem de trabalho e a montagem em asa. A confecção da grade, prova da grade. Então, o que a gente tem que avaliar na consulta de prova da grade? É importante avaliar se a fundição do metal está ok, se ela não tem nenhuma bolha, se ela está com acabamento e polimento ideal. Porque se ela tiver com bolha, ela provavelmente vai fraturar. E isso não é uma coisa legal, né? O paciente voltar no consultório com uma prótese fraturada. E outra coisa, quando o paciente ele tem extremo livre, a gente, independente de ter extremo livre, na verdade, o que a gente sempre tem que observar quando a gente vai fazer a prova da grade, além disso que eu já falei? A gente tem que ver se ela está com pelo menos 1 milímetro sem encostar em mucosa. 1 milímetro a 1,5 milímetros. Por quê? A prótese tem que ter espaço para quando fizer a acrilização, a resina ficar em contato com a mucosa, não a grade. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente provou a grade, viu se ela estava no espaço adequado, se tem espaço para colocar dente, isso a gente tem que ter visto já anteriormente, e segue. A gente faz o plano de cera, escolhe a cor dos dentes e prova os dentes.
Depois que a gente prova com os dentes, a gente manda o protético acrilizar. Eu geralmente gosto de fazer a prova com dentes em cera e depois acrilizar. Por quê? Se o protético montar direto, acrilizar e eu não ver como é que tá na boca do paciente, eu posso não gostar da estética e não ter como mudar mais. Então isso é outro fator importante. Então a gente faz a entrega da prótese para o paciente e faz as orientações de higiene. Coisas que a gente tem que levar em consideração. O máximo de estética que a gente consegue com essas próteses faciais removíveis. A gente tem que... A importância dela é manter espaço para o paciente comer, os dentes não se movimentarem e estética, como eu já falei. A gente tem que restabelecer as relações oclusais. Ela serve, quando são as provisórias, elas servem para condicionar os dentes e os rebordos residuais. O que ela faz o paciente não ficar sem dente, a gente tem que esperar a cicatrização. Fez extrações, tem que esperar cicatrizar. Então, ela é fundamental para condicionar o paciente. Só uma coisa antes de seguir, é que a diferença da prótese parcial removível para prótese parcial removível provisória é que a provisória geralmente ela é toda feita em resina. Ela é feita muito mais rápida do que uma PPE, porque ela não tem a grade, né? Então a gente vai fazer a moldagem. Geralmente aquela moldagem de trabalho ela já serve para a gente conseguir fazer a prótese provisória. Então faz placa base, plano de cera, ajuste oclusal, monta dente, prova, acriliza e o paciente já está com a prótese parcial removível provisória. Ela pode ter grampos ou não, vai depender do que o paciente tenha de retenção. Então vamos lá para o passo a passo, né? Tem aqui a sequência do passo a passo para fazer a prótese. Primeiro a gente faz a moldagem inicial. Como eu falei, eu gosto muito de utilizar o hidrogum. A gente faz a moldagem inicial para conseguir um modelo de estudo. Com o modelo de estudo em mãos, aí a gente vai partir para fazer planejamento e delineamento. A gente vai classificar, vai saber o que o paciente precisa de retenção, o que dá para ser mais estético possível e tudo isso. Feito isso, depois que a gente delineou, a gente tem que fazer o preparo dos nichos, né? A gente já planejou lá com o delineador, já planejou, já viu o que vai entrar de grampo. Então, aqui é a foto, né, da sequência do nicho. O molar geralmente fica assim, ele tem que ser expulsivo. E quando é em cíngulo, apoio de incisivos e caninos, é feito dessa forma. Geralmente é essa broca aqui que utiliza, não sei o nome dela, nem o número dela, mas é essa broca. E geralmente usa a fina e a extra fina, né, para poder fazer o preparo e depois dar o acabamento. E pode usar taças de borracha para dar acabamento e polimento também. Depois que a gente está com os nichos preparados, o caso planejado, a gente vai partir para moldagem e modelo de trabalho. Ou a gente vai fazer isso com alginato, que no caso eu utilizo hidrogum, ou vai fazer um silicone de adição e condensação. Vai depender do caso, vai depender do paciente, vai depender de uma série de fatores. O importante é que a moldagem esteja bem feita. Depois disso, a gente vai fazer a prova da grade. A gente tem que ver tudo aquilo que eu falei, né? Se a prótese, se a grade está deixando espaço para não encostar em mucosa e para entrar a resina na fase de acrilização. A gente tem que ver se os preparos de nicho e os apoios nos nichos estão bem adaptados. E se a prótese ela não está com báscula, se ela está entrando passivamente, mas se ela tem uma retenção. É muito importante tudo isso nesse momento, porque se a grade não estiver boa, é a hora de fazer uma nova grade. É a hora de corrigir os defeitos nesse momento. Ou a falha está na fundição, ou a falha está na moldagem. E isso tem que ser corrigido nesse momento. Não é para dar sequência. E aí a gente faz a prova do plano de cera, né? Geralmente o protético manda o plano de cera assim, né? Esse troço enorme para a gente ajustar. Então a gente faz os ajustes, já coloca em oclusão e tudo mais. Geralmente nesse momento o articulador está montado, né? O que é importante para a gente poder ver a melhor oclusão do paciente. Faz a prova com dentes, esse aqui é um exemplo de internet,
que aqui é uma prótese total superior, uma PPR inferior, provando com dentes em cera, dá pra ver que tá bem vermelho. Então, a gente faz a acrilização e os ajustes oclusais, né? Aqui a prótese acrilizada, bem polida, isso é muito importante, o polimento é muito importante. Aí vou falar um pouquinho aqui também de prótese parcial removível bucomaxilofacial, que é uma coisa que eu tô trabalhando agora, que é bastante interessante, né? A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Geralmente, as próteses buco, às vezes o paciente ele chega com tumor, a lesão para ser removida, e aí o dentista ele precisa fazer as próteses obturadoras ou a placa obturadora antes da cirurgia, porque às vezes elas são utilizadas no momento da cirurgia. Então a gente tem que levar em consideração cuidado pré e intraoperatório, a prótese parcial removível provisória, a prótese parcial removível depois que o paciente vai ficar utilizando depois da cirurgia e a placa obturadora. Essa aqui é uma foto de uma placa obturadora. Esse paciente ele tinha que fazer a remoção do tumor nessa região aqui. E aí tá vendo esses furos que são feitos na placa obturadora, eles servem para ser suturados na hora da cirurgia. Por que eles são suturados? Como fica uma cavidade muito grande aqui, a prótese é para justamente o paciente conseguir se alimentar e não entrar comida dentro. Geralmente isso fica com um cheiro muito ruim e a gente tem que dar algumas recomendações de higiene para o paciente, junto com o cirurgião bucomaxilo e com o médico que esteja acompanhando o caso. Mas ela é bastante importante. Aqui, geralmente, a lesão, né, pós-cirúrgica, de casos de câncer. Aí, aqui é a prótese obturadora. Essa daqui é uma prótese obturadora definitiva. O paciente já passou pela cirurgia, já cicatrizou. E aí, geralmente, ela fica bem grande assim, porque ela precisa obturar o palato, para o paciente conseguir falar, para ser uma coisa mais confortável. Essa daqui também é uma prótese definitiva. Existem esses casos aqui, para o paciente conseguir falar, que ela tem que ir lá atrás, lá no palato mole, às vezes vai lá na faringe. E o que acontece? Nesses casos aqui, a gente não consegue moldar essa região. Na fase de confecção, da prova dos dentes em cera, a gente vai fazendo acréscimos em cera e vendo se está obturando e se o paciente está confortável engolindo. Essa fase aqui de acrescentar essa região, ela é feita gradativamente, para justamente a gente ir acompanhando se o paciente não está tendo ânsia de vômito, se ele está conseguindo engolir e respirar. E isso é uma fase de adaptação e é algo bastante difícil, mas que faz parte. O importante é a gente conseguir reabilitar o paciente e que ele consiga, dentro da medida do possível, ter suas capacidades devolvidas. Bom, o que eu tinha para falar sobre prótese parcial removível era isso. Eu espero ter respondido todas as perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode me mandar, que eu tento responder se eu souber. Obrigada!